minha vida, para a minha casa, para a minha família. Como? Como? Isso é uma pergunta que vocês precisam refletir. Por que Davi fez essa pergunta? Porque a primeira vez aconteceu um erro. Ele levou da forma errada, pessoas erradas levaram a arca, pessoas que não tinham que tocar na arca, tocaram na arca. Então Davi, ele foi o homem escolhido para governar Israel, porque ele valorizava tanto a arca, o amor que ele tinha pela arca, é que ele fez trazer a arca de volta. Mas nós precisamos perceber que existem pessoas certas e que existe a forma certa de carregar a arca. Deus já designou pessoas certas para carregar a arca e a forma certa para trazer a arca do Senhor. Pessoas que foram consagradas para carregar a arca. Entenda, só pessoas consagradas, só pessoas santificadas e separadas por Deus é que estão designadas para trazer ou carregar a arca. Então você vai ver no versículo 3 ao 4, que a Bíblia diz que eles carregaram a arca, não é? No carro de Abinadab. Você vai entender que existem homens que já foram consagrados para esse ofício, não é? Que tinham a licença para carregar a arca. Quem são esses homens? São os coates, que fazem parte da tribo de Levi. Eles foram designados para carregar a arca como manda a lei de Moisés. Os coates fazem parte da tribo de Levi, estavam designados para carregar a arca da aliança. Por quê? Porque eles foram consagrados ao Senhor. Eles foram santificados ao Senhor. E aqui nós vamos abordar sobre o tema de santificação. Um tema que já não é falado nas nossas igrejas. Um tema que já não é ministrado nas nossas igrejas. Então, santificação do hebraico, que quer dizer kadosh, que aponta para o santo, o atributo de Deus, que também pode ser kodesh, que é santidade, o atributo de Deus. Então, santificação é ser separado, alguém consagrado ou purificado. Aleluias! E vem do verbo agiazo, que quer dizer o quê? Santificar, a separação do comum ou impuro para as coisas sagradas, do profano para o santo. A Bíblia diz: será que o templo de Deus pode coabitar com o templo dos ímpios ou dos mundanos? Não. Por isso que existe a santificação, para separar as coisas sagradas das coisas impuras. Aleluias! Então ele vai dizer que eles foram separados, eles foram santificados, purificados, porque a Bíblia diz: porque sem a santificação ninguém terá acesso ao Senhor. Sem a santificação ninguém pode tocar na arca de Deus. Aleluias! Então você precisa entender que a santificação ainda é o maior requisito para permanecer na glória de Deus sem ser destruído. Ouça e entenda: não existe acesso à presença, à glória de Deus sem a santificação. Então eu vim dizer para vocês que a santificação é o maior requisito para permanecer na glória de Deus, na presença de Deus, sem ser destruído. Aleluias! Você que pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, pessoas consagradas, pessoas que foram santificadas pelo Senhor, é que estavam designadas para carregarem a arca. Do versículo 5 ao versículo 7, aí nós aprendemos que é o período que a consequência de carregar a arca trouxe. Uma pessoa morreu. Uma pessoa morreu porque tocou naquilo que não tinha que tocar. Vamos falar, por exemplo, Uzá fazia parte da tribo de Levi. Tudo bem. Mas a Bíblia diz que só os sacerdotes podiam tocar na arca. Uns tocam na arca para fazer a limpeza, não é? Mas os outros carregavam a arca. Deus disse: os coates da tribo de Levi, eles vão carregar a arca.
mas não vão tocar na arca. Existiam umas varas, que eles colocavam as varas no ombro, mas não tocavam na arca. Amém? Então, o que é que Deus quer falar conosco aqui? Nós precisamos ter cuidado. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. Nós precisamos ter cuidado com o sagrado. Nós precisamos ter cuidado com o sagrado, com aquilo que é santo. Precisamos ter cuidado com aquilo que é santo. E Deus fala conosco: não toquem naquilo que é sagrado. Não toquem naquilo que Deus santificou. Não toquem naquilo que é sagrado. Por quê? Porque pode gerar morte. Para você, para mim, para nós. Porque pode gerar morte. Vocês viram o que aconteceu com Uzá? Ele não estava designado para tocar. E Deus disse na sua palavra: não toquem no que é sagrado, para que vocês não morram. Como é que nós temos visto nos dias de hoje na internet? Quantas pessoas tentam tocar no que é sagrado? Quantas pessoas querem tocar naquilo que é santo? Não conhecem acerca do santo, não conhecem acerca do sagrado. Deus está falando conosco hoje aqui. Não toquem no que é sagrado, porque ele pode gerar morte. Assim como a arca pode trazer vida, ela também pode gerar morte. Aleluias. Por que Deus fala isso? Porque esse cargo era dos filhos do Coatitas, os filhos que faziam parte da tribo de Levi. A Bíblia diz: porque Deus escolheu os levitas para levar a arca. Deus já havia escolhido alguém, um povo que fazia parte de uma tribo, para carregar a arca sobre os seus ombros. A Bíblia vai dizer que Davi então junta Arão e seus filhos, que faziam parte dos sacerdotes, o sacerdócio, e vai também juntar os levitas. Para quê? Para se santificarem, para que se santifiquem. Por que ele pediu para se santificarem? Porque eles iam carregar a arca do Senhor, porque eles iam levar a arca, fazendo andando. Davi fez isso por quê? Porque da última vez não foram os sacerdotes que levaram, nem foram os levitas, e eles não se santificaram. E Davi agora consultou o Senhor, procurou na lei de Deus, de que maneira nós temos que trazer a arca, quais são os métodos, ou qual é a forma correta. Davi aprendeu e disse: a forma e a maneira correta para trazer a arca a Israel é a santificação, é a santidade no meio do povo. Davi disse: santifiquem-se para carregar a arca da aliança. Aleluias, para o céu, isso, aleluias, glória a Deus. Para então levar a arca para o seu lugar de habitação, porque ele pensou consigo: porque já houve morte por tratar o sagrado de forma leviana, por não honrar, não respeitar, não ter reverência, nem temor pelas coisas sagradas. Uzá era levita, não é? Uzá era levita, mas a Bíblia diz que só os sacerdotes poderiam tocar na arca. Os coatitas, eles poderiam carregar a arca pelos varais, mas não podiam tocar em nada santo. Por quê? Para que eles não morressem. Aleluias. No versículo 9 ao versículo 10, a Bíblia vai dizer que a arca estava na casa de Obed-edom. A arca sai da casa de Abinadab, porque a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. E Saul, que era rei na altura, não se preocupou. Como é que é possível uma pessoa sabe que a presença de Deus já está na tua vida durante 20 anos? Vamos nos fazer uma pergunta: como é que você ficaria se o teu filho desaparecesse durante 20 anos? Como você ficaria se o teu esposo viajasse para o Dubai e ficasse lá durante 20 anos? A Bíblia diz que o povo se lamentava.
mas o rei não se lamentava. O povo se lamentava porque a arca de Deus não estava com eles. Porque a arca de Deus é o símbolo da presença de Deus no meio do povo. A Bíblia diz que a arca estava 20 anos na casa de Abinadab. Eles pegaram a arca com o propósito de levar para Jerusalém, mas só que por causa dos erros que Davi cometeu, a arca vai ficar na casa de Obed-edom. Aleluias. Então você vai entender que o propósito, o objetivo de Davi nunca foi deixar a arca na casa de Obed-edom, mas foi a consequência dos seus erros. Foi a consequência dos erros de Davi que a arca ficou na casa de Obed-edom. Mas Davi, ele vai buscar a arca para levar para o seu destino de habitação. E tudo isso aconteceu por quê? Porque eles não deram devido valor ao que é o sagrado, não é? A Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi abençoada. Oh, aleluia! A casa de Obed-edom foi abençoada por causa da arca da aliança. A casa de Obed-edom foi abençoada porque tinha a presença de Deus. Porque tinha a arca da aliança na casa de Obed-edom. Você vai entender que no capítulo 3, antes da arca da aliança entrar na casa de Abinadab, a Bíblia diz que para eles receberem a arca, tinham que ser santificados. Porque nós não recebemos a arca de qualquer maneira na nossa casa. Precisamos ser preparados. Precisamos ser consagrados, purificados. Porque aquilo que para mim pode ser bênção, para ti pode ser maldição. Aquilo que para mim pode produzir vida, para ti pode produzir morte. Então a Bíblia diz que consagraram toda a casa de Abinadab, de Obed-edom. Consagraram os filhos que iam guardar a arca. Eles foram consagrados, eles foram santificados. E por consequência a Bíblia diz que eles foram abençoados. A casa de Obed-edom foi abençoada. Os seus filhos foram abençoados. Por quê? Por causa da arca da aliança. Não por causa da sua sabedoria. Não por causa da sua inteligência. Não por causa da sua conta bancária. Não. Mas a Bíblia diz que eles foram abençoados por causa da glória de Deus que encheu a casa de Obed-edom. Assim será com tua vida. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 30. Oh, aleluias! Quando Jacó estava na casa do seu tio Labão, a Bíblia diz que Labão entendeu que ele não era abençoado por si próprio, mas ele foi abençoado porque Jacó estava na sua casa. A Bíblia vai falar sobre José. José era escravo de Potifar. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi abençoada porque José, o Senhor estava com José, o Senhor estava na vida de José. Então você precisa entender que a bênção nunca esteve no lugar. A bênção nunca esteve no lugar. A bênção está em você. Ou melhor, a bênção é você. Aleluia. Aquela empresa está abençoada por você. A tua família é abençoada por tua causa, porque a glória de Deus habita em você. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Então Deus abençoou a casa de Obed-edom por causa da arca da aliança. Então, muito de nós, o bairro que nós estamos, é abençoado por tua causa. A casa que você mora é abençoado por tua causa. O trabalho que você tem é abençoado por tua causa. Por causa da glória de Deus. É isso que a glória de Deus faz. Onde tem a glória de Deus enche todo o ambiente. Afeta toda a tua família. Até a tua família não se preocupa se não te valorizam, se não te dão o respeito que você precisa. Eles são protegidos, eles são guardados, eles prosperam por causa da presença de Deus na tua vida. Aleluias! Do versículo 12 e 13, a Bíblia vai dizer no versículo 13: quando os que levavam a arca do Senhor
davam 6 passos e eles sacrificavam um boi e um animal. No versículo 12 vai falar da alegria, não é? Que o povo de Israel tinha. Eles se alegraram, eles começaram a louvar, a celebrar. Nós precisamos, o louvor, né, que é dado no secreto, quando nós damos um louvor verdadeiro e sincero, no secreto, nós damos muito mais forte. E Davi também entendeu, não, se no oculto eu louvo de todo o coração, também aqui no público, diante desta nação, eu vou louvar de todo o coração. Por que da alegria de Davi? A alegria de Davi porque quando os filisteus tomaram a arca da aliança e levaram cativo, a esposa de Finéias, ela vai dar à luz. E a parteira diz, alegre-se, porque o teu filho nasceu e é homem. Ela diz, não tem como me alegrar, porque Icabod, que quer dizer, a glória de Deus foi-se de Israel. A presença de Deus foi tirada de Israel. Mas a Bíblia diz que por causa de Davi, ele começou a se alegrar, porque a glória que outra hora foi perdida, ou está resgatada por Davi para a casa de Deus. A glória que tinha saído, a glória que havia se perdido durante 20 anos, Davi traz de volta. Davi traz de volta, por isso a alegria do povo. Amém? Então os que levaram a arca eram os sacerdotes da tribo de Levi. Desculpa, os que levaram a arca eram os coatitas da tribo de Levi. Eles carregavam a arca sobre os ombros. A palavra aqui, carregar, quer dizer nasa, que dá a ideia de que? De suportar, aguentar e sustentar. Por quê? Porque só eles poderiam suportar e aguentar o peso da glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Deus tem peso. A glória de Deus não é leve. A glória de Deus pesa no ambiente. A Bíblia diz, eles foram escolhidos e santificados para isso. Nem todos suportam a glória de Deus. Nem todos podem suportar a glória de Deus. A Bíblia diz que quando Salomão terminou o templo, a Bíblia diz que os sacerdotes entraram no Santo dos Santos e deixaram a arca lá. Quando eles saíram, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu a casa. Ninguém no templo, ninguém conseguiu permanecer em pé, porque é impossível permanecer em pé diante da glória de Deus. É impossível resistir à glória de Deus. Então você precisa entender que a glória de Deus tem peso, que a glória de Deus é pesada, que a glória de Deus é pesada, e só aqueles que Deus escolheu, e só aqueles que Deus santificou, aquele que Deus consagrou, suportam o peso da glória de Deus. Aleluias! Aleluias! Então a Bíblia diz que eles foram escolhidos, santificados para isso. Ninguém pode suportar o peso da glória de Deus, porque quando ela vem, ela pesa o ambiente. Ela não é leve, porque ninguém consegue ficar em pé diante da glória de Deus. A Bíblia diz que os levitas, enquanto eles caminhavam, davam 6 passos e sacrificavam. Davam 6 passos e sacrificavam. Por que eles sacrificavam? Porque eles haviam pecado, não é? Eles haviam pecado contra Deus, porque desobedeceram o mandamento de Deus, porque eles não levaram a arca da forma que Deus ordenou. Eles não escolheram as pessoas certas para carregar a arca, não é? Então eles ofereceram sacrifício para que Deus os aceitasse, para que eles pudessem achar favor diante de Deus. Então o sacrifício que eles fizeram era uma forma de propiciação pelos seus erros anteriores. Então a propiciação aqui aponta para Cristo. Quando Cristo na cruz morre, Ele faz a propiciação dos nossos pecados para sermos aceitos por Deus e sermos favoráveis por Deus. Aleluias! Então do 15 ao 17, a Bíblia vai dizer que então Davi conseguiu trazer a arca para o seu lugar de habitação. E qual era o lugar de habitação da arca? É o tabernáculo. Dentro do tabernáculo tinha o lugar santíssimo,
que é o lugar onde a arca da aliança permanecia. Então você precisa entender que Deus sempre desejou habitar com os homens e procurou fazê-lo isso de várias maneiras. Então, através do tabernáculo, Deus veio habitar. A palavra habitar quer dizer tabernacular, que é sacam. Ele queria habitar no meio do povo. Tabernáculo traz a ideia de habitação de Deus, a ideia de habitação de Deus com o seu povo, ou no meio do seu povo. Esta palavra deriva do seu nome Mishkan, que quer dizer lugar de habitação. Então, de fato, um dos nomes do santuário de Deus em forma de tenda era Mishkan. Então, o tabernáculo em si era Deus dizendo que está no meio do seu povo, não é? E essa palavra tabernáculo, ela vem do latim. Ele é usado por Jerônimo na sua versão Septuaginta, não é? Desde aí, porque essa palavra não existia, tabernáculo, mas é casa ou habitação. Desde aí passamos a usar tabernáculo, tabernacular, que é a ideia de Deus habitar no meio do seu povo. Então a Bíblia diz que de Davi, eles trouxeram a arca para o seu lugar de habitação, que era o tabernáculo. Porque Deus, desde os primórdios, sempre quis habitar no meio do povo, no meio e com os homens. Deus, a primeira manifestação ou habitação, o lugar onde Deus habitou, no Jardim do Éden. A presença de Deus era visível, a glória de Deus era visível no Jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que por causa do pecado, nós perdemos acesso à glória de Deus. Nós perdemos acesso à presença de Deus. Foi a primeira manifestação da presença gloriosa de Deus no Jardim do Éden. A segunda, a sua manifestação, foi no Monte Sião, no lugar em que Moisés vai receber as tábuas da lei, onde lhe deram os 10 mandamentos. Mas só que a Bíblia diz que o povo não suportava a glória de Deus. Era um fogo, uma nuvem de fogo. A Bíblia diz que Deus convidou Moisés para entrar naquela nuvem de fogo. Por que Moisés entrou? Porque Moisés ficou durante 40 dias e 40 noites se consagrando, se santificando, se purificando. Por isso eu disse e vou repetir: só aqueles que foram santificados vão entrar na glória e na presença de Deus. Porque o povo não suportou. Por que o povo não suportou? Porque o povo não se consagrava como Moisés. O povo não se santificava como Moisés. Aleluias. Por isso, a manifestação da glória de Deus naquele lugar não foi demorada também. Depois Deus vem habitar no tabernáculo, não é? Ele habita no tabernáculo. O tabernáculo era um lugar móvel, que quando o povo se movia, o tabernáculo também se movia. Até que chegou o tempo de Davi. Davi tinha construído uma tenda para a habitação da arca. E Davi tinha um desejo. Ele disse: como é que eu, rei, rico, ungido, habito num palácio, mas a arca de Deus está numa tenda? Ele anseiou, almejou construir uma casa para Deus. Aí Deus disse: não, as tuas mãos têm sangue, você não pode construir a arca. O teu filho Salomão, ele vai construir, edificar uma casa para mim. A Bíblia diz que então a quarta manifestação da habitação da glória de Deus foi no templo de Salomão. A Bíblia diz que o templo de Salomão durou mais de 7 anos para ser construído. E no dia da sua inauguração, ele pede novamente aos sacerdotes que se santifiquem. Ele pede aos levitas que se santifiquem, porque que tinham que carregar a arca para o lugar da habitação, que é no lugar santíssimo. A Bíblia diz que quando eles entraram, deixaram a arca no lugar santíssimo, mas os levitas, os adoradores começaram a louvar, a entoar hino. A Bíblia diz que não se ouviu nenhum hino, porque a glória invadiu o templo de Salomão. A glória encheu o templo de
de Salomão e ninguém conseguiu ficar em pé. Aleluia! Por este motivo, o templo também é um tipo de Cristo e da igreja glorificada. Cristo é o tabernáculo de Deus que se manifestou. Aleluias. E a Bíblia vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tabernaculou e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você vai entender que o corpo de Jesus é o tabernáculo de Deus. Em certo sentido, este templo divino também foi destruído, porque a pessoa de Jesus era o templo que estava com os homens, mas ele foi rejeitado e morto pelo povo. Jesus disse para os seus discípulos: destruam esse templo, que em 3 dias eu vou levantar ele novamente. Eles não entenderam que Jesus estava a falar do tabernáculo, do templo, que era o seu corpo. Então, Jesus é a 5ª manifestação, ou a 5ª habitação de Deus, da presença ou da representação da glória de Deus. A 6ª habitação é a igreja. É a igreja. A igreja é a 6ª habitação de Deus. O desejo de Davi para construir uma casa ao Senhor cumpriu-se na igreja. Por quê? Porque Deus não habita em casas feitas por mão de homem. Deus disse para Davi: desde que tirei Moisés do Egito até o teu dia, quando é que foi que eu te pedi uma casa? Quando é que foi que eu pedi para vocês edificar uma casa para mim? Então Davi tinha esse desejo. Mas a Bíblia diz que isso se manifestou na igreja. Porque nenhum templo, como Jesus disse, vocês estão vendo essa glória do templo do rei Herodes, essa beleza, mas nenhum templo na terra, nenhum templo no mundo, por mais magnífico que fosse, poderia conter a presença do Deus Altíssimo, poderia conter a glória de Deus. Então a igreja é o templo construído por Deus, o novo tabernáculo onde Deus habita, preenchendo a todos com a sua presença. É a igreja. A igreja hoje é o tabernáculo de Deus. A igreja hoje é o templo de Deus. A igreja hoje é o lugar onde Deus habita. É o lugar onde a glória de Deus habita. Eu vim para te dizer nesta noite: você é o templo de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Você é o lugar onde Deus decidiu habitar. Você é o lugar onde a glória de Deus habita. Aleluias e glórias a Deus. Então você precisa entender que nós, a igreja hoje, somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Aleluias. Você precisa entender como conclusão que agora nós não somos dependentes do templo. Quando falo templo, nesse contexto, a igreja local, as 4 paredes. Nós não somos dependentes deste local. Não. Para nos encontrar com Deus, não necessitamos vir para aqui, para a igreja, para estarmos com Deus, pois nós somos o templo de Deus. Deus está conosco continuamente. Amém? Se os irmãos puderem me ajudar, vamos ler Efésios capítulo 1, 22, 23, por favor. Efésios capítulo 1, se você puder acompanhar na tua Bíblia, já vou terminar. Efésios capítulo 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Pode ir? Pode avançar, por favor. 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Agora pode abrir para nós 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aleluias. Então nós somos
a casa de Deus vivo. A igreja hoje é a casa de Deus vivo, não é? 1 Coríntios 6,19, a Bíblia vai dizer assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus. Aleluias. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa de Deus, o lugar onde Deus escolheu habitar. Aleluia. Então, nós podemos dividir passado, presente e futuro. A nossa habitação futura, a Nova Jerusalém, é a última habitação de Deus. A Nova Jerusalém. É nela que se cumprirá o plano de Deus. Como está escrito em Apocalipse 21:3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. O mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então você vai entender que o tabernáculo passou a ser não apenas o local da manifestação divina, mas um local onde Deus passou a habitar, mas um lugar onde Deus passou a se encontrar com o pecador. Deus, por meio do tabernáculo, Deus se encontra com o pecador. Deus, por meio do tabernáculo, Deus se revela ao pecador. Deus, por meio do tabernáculo, Deus habita com os pecadores. Deus, por meio do tabernáculo, Deus fala com os pecadores. Deus, por meio do tabernáculo, Deus aceita os pecadores. Deus perdoa os pecadores. Deus recebe a oferta do pecador. Aleluias. Respondendo à pergunta: qual a maior necessidade da igreja? Qual a maior necessidade da humanidade? Qual a maior necessidade do mundo? A maior necessidade da humanidade é Deus habitando entre os homens. É Deus habitando no meio da igreja. É Deus habitando nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que nós somos casas de Deus, edificados para a habitação de Deus por meio do seu Espírito. A maior necessidade da tua vida, a maior necessidade da tua casa, da tua família, a maior necessidade deste mundo, a maior necessidade da sociedade, a maior necessidade das escolas, das igrejas, das empresas, a maior necessidade da família, ainda é Deus habitando no meio do seu povo. Você que pode, aplaude e glorifica ao Senhor Jesus. Aleluia. E se coloca em pé. Aleluias. Aleluia. Você vai fechar os teus olhos. Nós vamos orar. Você que sentir vontade de olhar, ajoelha-se. Mas você precisa fazer essa oração. Você precisa falar com Deus. Deus, que eu não perca a tua presença. Deus, que eu não deixe a tua presença de lado. Deus, que eu não brinque com a tua presença. Porque assim como aprendemos, Davi entendeu que a arca da aliança abençoou a casa de Obed-edom e a família. Ele disse: eu não quero perder essa bênção. Eu não quero perder essa bênção. Eu quero essa bênção para minha casa e para o povo de Israel todo. Aleluias. Então você vai fechar os teus olhos, vai colocar a tua mão no coração. Aleluias. E eu quero fazer um convite. Você que se sente que precisa da presença de Deus, você que sente que não, eu tenho tratado a presença de Deus de qualquer maneira, eu não tenho reverenciado, não tenho tido temor com a presença de Deus, eu vou fazer convite para você. Vem aqui à frente, estaremos orando por você. Sinta-se à vontade para nós orar por você. Aleluia, que nós estaremos orando contigo, concordando contigo, para que a presença de Deus não se aparte da tua casa, da sua família. Aleluia. Nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos pela tua palavra. Nós somos gratos porque a tua palavra ela é santa, ela é pura e não volta vazia. A tua palavra ela é viva e eficaz, mais poderoso do que espada de dois gumes. Pai, a nossa oração é que nesta noite, Pai, Senhor, venha suprir a necessidade da nossa alma, a necessidade do nosso espírito, com a
presença da tua glória, com a presença da tua glória. Vem manifestar a tua glória nas nossas famílias, na vida dos meus irmãos, no seu emprego, no seu trabalho, no casamento. Pai, no nome de Jesus, não permita que tratemos a presença de Deus de qualquer maneira. Pai, no nome de Jesus, não permita, Senhor, que nós não honramos o santo, que não reverenciamos a tua casa, as coisas sagradas. Pai, que no nome de Jesus Cristo, que nos ajuda a reverenciar a tua presença, nos ajuda a guardar a tua presença. Traga de volta a santidade, traga de volta a santidade para o nosso meio, traga de volta a purificação para o nosso meio. Venha purificar os teus filhos, venha santificar os teus filhos. Pai, nós pedimos no nome de Jesus Cristo, e que o teu nome seja glorificado. Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Você que pode, aplaude ao Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glórias a Deus. Mais perto do monte, mais perto da vara.